Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso devocional diário. Já fizemos tantos devocionais dentro do livro de Neemias que hoje se faz necessário relembrar um pouco sobre ele e que diferença ele fez na história. Muitas vezes olhamos os grandes homens, seus feitos enormes e ficamos maravilhados e pensamos: seria eu capaz de fazer coisas tão grandiosas? Logo eu, tão pequeno? Mas quem disse que você é pequeno e que você não pode mudar a história, ao menos a sua história? Neemias era um homem a mais dentre os milhares de israelitas que tiveram a dor e as dificuldades de viver no período do cativeiro. Tudo começa com uma visita que ele recebe, e eu quero relembrar isso com vocês. Neemias, capítulo 1, nós vamos ler pausadamente do versículo 1 até o 7. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quislev, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Neemias nos ensina aqui que ele se lembra do seu povo, daqueles que tiveram, digamos, o privilégio de não terem sido levados cativos. Você se importa com o seu povo, com a congregação, com os irmãos da comunidade? Você se importa de verdade? Você liga para eles? Você quer saber como é que eles estão? Versículo seguinte: disseram-me, os restantes, que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. E tendo eu, Neemias, ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ao ouvir do sofrimento, do desprezo, dos muros ainda derrubados, ele chora, jejua e ora. Você já teve essa sequência na sua vida? Chorar, jejuar e orar, não por você propriamente, mas por alguém. E aí Neemias diz: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e minha casa, a casa de meu pai, temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos e nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Neemias, então, chama a atenção do Eterno pela sua humildade, de se colocar dentre os que pecaram, e diz: temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos. Neemias não bate no peito, se achando como um injustiçado, aquele que foi levado cativo por culpa dos outros, mas pelo contrário, ele assume a culpa. Quantas vezes a gente fala: ah, é culpa da minha esposa, é culpa do meu marido, é culpa dos meus filhos, e deixa de agir como Neemias. Naquele tempo, ele era um mero copeiro do rei. Lembremos do seu receio no capítulo 2, receio que ele teve de pedir ao rei para voltar e reconstruir Jerusalém. Mas Neemias o fez, mesmo com medo. E ele foi. E agora chegamos ao final do livro, quando ele, já tendo reedificado as muralhas e a cidade, diz assim a Deus, Neemias capítulo 13, versículo 14. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. Podemos não nos sentir grandiosos como ele, mas lembre-se, Neemias era um copeiro, basicamente um garçom. Mas ele nos ensina alguns passos. Preocupe-se com os seus irmãos. Fique triste com o sofrimento alheio, chore por eles. Jejue se for o caso. Ore a Deus. Vença seus medos e, por fim, faça. Talvez no fim da vida também possamos dizer
Lembra-te de mim, Senhor, e não apagues as beneficências que eu fiz. Concluímos dizendo que o começo de tudo isso talvez seja você encontrar todos os dias tempo, ao menos 5 minutos para Deus. Shalom.